noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do canal Passando a Luz. E meu nome é Walter Façanha, eu sou iluminador aqui no estado do Ceará. E nós tivemos uma ideia, Ciel Carvalho, Fábio Silva, de criar um canal que contasse um pouco da história da iluminação no estado do Ceará. A gente percebeu que tinha pouca coisa escrita, a maioria das informações que a gente tinha era mais que a gente conversava entre a gente, mas não tinha nada formalizado. Então, a ideia do canal é exatamente essa, trazer um pouco dessa história, né, e fazer com que a história de um iluminador comece a se ligar com a história do outro iluminador, fazer uma espécie de teia, né, para que aconteça, a gente consiga contar realmente a história da iluminação. É uma ideia um pouco ousada, mas essa é a ideia, né? E vou passar a fala aqui para o Ciel. Boa noite, gente. Boa noite, Valtinho, Fábio, Giovanni aí. Boa noite para quem está assistindo de casa. Sou o Ciel Carvalho, estou aqui com os meninos, com o Valtinho e com o Fábio. E aí a ideia realmente é essa, né? Existe uma lacuna muito grande sobre... Na verdade, a gente não consegue achar nenhum registro sobre realmente a história da iluminação cênica aqui no Ceará, especificamente no Ceará, assim, né? E existem pessoas que construíram essa história assim ou da minha geração ou de outras gerações chegarem e tal para poder trabalhar. E aí a importância de fazer esse canal, né? Ter esse contexto histórico e a gente poder também entender como que se deu essa história da iluminação aqui no Ceará. E hoje a gente vai ter aí o Giovanni França, né? Vou deixar aqui para o Fábio falar mais dele aí. E aí, boa noite, Fábio. Boa noite, Ciel. Boa noite, Walter. Boa noite a todos que estão sintonizados aqui no canal, né? Desde já agradeço a presença de todos, né? E peço para você aí curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal para receber todas as notificações, né? Clica lá no sininho, aquele praxe de todo o YouTube, certo? Eu sou Fábio Silva, sou iluminador, técnico de iluminação aqui na cidade de Fortaleza, certo? Aqui no chat eu vou deixar alguns links de alguns canais que estão fazendo aí também essa movimentação da iluminação aqui em todo o Brasil, né? E também no Ceará, né? Como o Papo de Coxia, o canal da Aline Rodrigues, o canal do Ciel Carvalho, né? O Luz na Garagem, certo? Entrevista com Mulheres com a Luana Melo Franco, o Ficha Técnica, certo? Canal Luz em Movimento, o Light Studio, certo? E também o da Ideia Luz, né? O canal aí que tem o nosso grande amigo aí, o Wallace Rios, certo? Hoje a gente tem o Giovanni França, certo? Esse grande iluminador, né? Que atua desde 1983 e tem aí no currículo vários eventos internacionais, né? Grandes shows, né? De grandes figuras. Boa noite, Giovanni, né? Bom ter você aqui, certo? Dá aí uma boa noite pra gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito lisonjeado, assim, feliz, né? Achei fantástico. Quero parabenizar a iniciativa, esse canal aí Passando a Luz. E assim, é muito prazeroso, assim, estou realmente muito feliz porque falar de iluminação é uma coisa que eu particularmente amo. Massa, Giovanni. É um prazer grande ter você aqui com a gente. E você é um dos antigões aí na iluminação, né? Eu queria ouvir de você um pouco sobre a sua história. Você contasse aí os primórdios. Tá certo. Muito obrigado. Foi assim, Walter. Na realidade, eu sempre gostei de música, na realidade, né? Então, lá em 1983, surgiu um amigo meu que ia fazer uma festa de 15 anos. Aí ele disse, Giovanni, tu não quer levar o som, que era o som de casa mesmo, tudinho? E a gente pegou e levou. Aí quando chegou de tarde, a gente sentiu a falta. Como é que vai ser? Desliga a luz, liga a luz, enfim. Aí eu digo, não. A mãe dele disse, não pode desligar, porque senão o menino se agarra, né? Não, vamos deixar a luz. Não, mas aí se deixar ligado, ninguém dança. Aí, resultado, pegamos 4 latas de leite ninho, tiramos o leite lá, pegamos 4 papelzinhos de celofane, um vermelho, verde, azul e amarelo, botamos na frente, arranjamos um interruptor de campainha,
e fizemos uma gambiarra lá, enfim, foi a noite todinha apertando o botão. Quando terminou a noite também, o dedo tava quase a grossura de dois, sabe? Mas, mas deu certo. E, Giovanni, tu Aí, lembra exatamente qual era essa festa? rapaz, foi uma festa de 15 anos em 1983, que foi exatamente minha primeira festa, mais ou menos em julho de 83. Foi a primeira festa que eu tive uma participação, lógico que numa coisa bem amadora e numa condição assim, tipo um hobby, né? Mais ou menos isso. Legal. E aí, tu tinha teu principal equipamento era o som, não era? Era, na realidade, como eu disse, eu comecei com som e tinha tudinho, só que aí após isso foi surgindo as oportunidades, as pessoas foram chamando tudinho, e aí o que que aconteceu? Na época até a gente estava já morando, tinha uma empresinha pequena na SAD 2000, e aí eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o Salim, tudinho, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, a pessoa do Salim, do Sami, e ele tinha um funcionário muito gente boa, que era o Brachola. Então a gente lá conversando, tudinho, aí ele disse, Grande Jó, vamos ver a iluminação, dar uma melhorada na tua luz, tudinho, vamos fazer umas parcerias e tal. Aí, resultado, quando meu amigo adquiriu umas lâmpadas Pai, botei o Amba 21, o Golden Amba, ou o Dep Amba, o Amba 22, ou mesmo o Lighting Red, o vermelho 26, numa parede branca, digo, puxa vida, os olhos brilharam, eu digo, é isso mesmo. Que massa a gente poder pintar com luz. Aí me apaixonei na hora e a gente ficou, né? Aí eu fui estudar sobre iluminação, os tipos, fabricantes, e aí a paixão foi só aumentando, entendeu? Tudo isso Foi em muito 83, bacana. Giovanni? Tudo isso em 83, não? Não. Isso aí já no decorrer digamos assim, dentro de um espaço de mais ou menos uns 4 anos adiante, entendeu? Tu chegou a fazer algum curso? Tinha algum curso? Tu chegou a fazer alguma formação assim ou foi na... Cheguei. O que aconteceu? Naquela época as coisas eram bem difíceis, né? A gente só tinha praticamente PC, lâmpada pá, Fresnel era uma coisa muito rara, ele pedal nem tinha. Então o que acontecia? Eu comecei eu me lembro até de um episódio muito engraçado. Eu em busca de equipamentos, de pesquisar, eu mandei até uma carta para a finada Translux. E aí comecei a gerar entrosamento, tudinho, e aí conheci o pessoal da Telem, que eu tenho muito respeito até hoje, que é a pessoa do Fernando, a Roseli Hipólito, tudinho. E aí eu fui fazer alguns cursos lá, sim. Conheci também o finado Botura, que foi um grande iluminador, e ele também era um técnico. Ele conhecia profundamente os tipos, aplicações de refletores, tudinho. E aí eu fui, sim, fazer alguns cursos. Mas ele não era daqui. Não, toda essa galera aí, todo mundo de São Paulo. Entendeu? Aí eu fui. Quando tu começou a comprar mesmo os equipamentos, tu utilizava mais aonde, assim? Para quais eventos? Quais tipos de eventos? Entendi. No comecinho, na realidade, o que aconteceu? Realmente, então nós fazíamos desfile. Ela fazia algumas ações ligadas a isso, inclusive era o começo da banda Caiaca, e ela fazia muito desfile. E aí, bora continuar? Vamos lá. Pode ser, Giovanni? Pode, estou pronto. A gente chegou no ponto aqui, antes de gravar algumas vezes, estava começando a falar sobre equipamentos. Que você sempre teve, assim, a sua empresa é uma das que a gente sabe assim que tem os equipamentos mais top mesmo aqui, né? Então, quando a gente pensa no equipamento em alguma empresa que tem equipamento de primeira, com certeza a gente lembra de você. E eu estava conversando contigo em algumas outras vezes sobre pensar quem era que trouxe a primeira mesa de iluminação digital aqui para o Ceará, né? Já a analógica eu já acho, pode até ser que a gente chegue nessa informação, né? Mas a digital está mais perto aqui da gente, né? De teatro, eu comecei a pensar que talvez a do Dragão do Mar fosse a primeira, né? Porque na época os teatros que eu conheço que estavam em atividade, todos utilizavam a mesa analógica, né? A do Dragão, que foi aquela Osco Eclipse, era a primeira digital. Mas antes disso,
Você até tinha me mostrado anteriormente uma nota fiscal de uma mesa que você comprou de 1996, né? Isso. E aí a gente estava conversando se será que ela era a primeira mesa digital aqui do Ceará? Realmente, Walter, isso é uma coisa que intriga a todos nós. Eu acredito, eu não posso falar com total convicção, né? Mas a nível de teatro, sim, que a gente acabou adquirindo. Porque, assim, o que aconteceu? Algumas vezes, eu, como, graças a Deus, tinha ido a São Paulo e tive a alegria de conhecer o Giancarlo Bortolotti, que era um descendente de italiano, tem uma figura, um senhor baixinho, de cabelo branco, todinho, e tinha dois filhos, inclusive, o Dudu, que é Eduardo, e o Gianzinho. E aí, o que aconteceu? Ele me apresentou, né, uma mesa da Strand Lighting, que era um departamento da Philips, que era a famosa mesa MX48. Então, quando eu vi aquilo e a condição que você agrupar os canais, você botar tudo num fader só, nossa, aquilo ali foi assim um sonho. Eu digo, rapaz, a gente tem que partir para isso aí, porque o que a gente tinha até então? Eram as famosas mesas de tel, que já era um luxo para a época, e que você tinha o quê? Na realidade, era 3 bancos de fader, que era o XYZ, então você tinha o quê? 9 programas ali, fora o bump, né, para você piscar, e o Grandmaster. Mas você não tinha essa opção de você agrupar canais, tudinho, porque te dá abrir um leque, e fora isso a chase, né, que a gente fazia, que como se fosse um sequencial, piscando, tudinho, então aquilo ali realmente veio assim, foi como se diz, a cereja do bolo. Então eu adquiri esse equipamento, na época até, eu me lembro até do preço dela em dólar, que foi $5.000 na época, e até o Cambão também comprou depois, que era o nosso amigo João Enéas. Ele adquiriu também um MX, que fez um diferencial, que até então o que é que nós tínhamos para os shows? Era o quê? A MX, que fazia parte dos dimmers das lâmpadas convencionais, dos refletores convencionais, e a gente tinha o famoso LCD, que era exatamente o início dos produtos high-end systems, e você não tinha até então uma mesa DMX, você tinha os LCDs, que era uma mesa que você apenas apertava os botões e ela tinha um protocolo da high-end, que era aquele LWR, que é Light Waves Reserve. Ok? Mas aí ainda não era esse DMX 512, é isso? Era um Não, não. Na realidade, o comecinho você tinha os LCDs. Aí um cara chamado Doug Flerno, e o ZIT, né? Que é o pessoal nos Estados Unidos, ele criaram um protocolo, que aí veio o DMX, que era para poder você agrupar. Porque você imagina, se você tivesse um equipamento vamos lá, da Claypack, então você tinha um controle da Claypack, você tinha o equipamento da High-End, então você tinha ali o LCD, o controle da High-End System, que só servia para eles. Martin, você tinha o equipamento da Martin. Então, tu já pensou na hora de dar um blackout? Você tinha que ter quantos braços? Então, daí surgiu a necessidade do protocolo DMX, que é o Digital Multiplex, e para poder você agrupar isso tudo numa mesa. E numa mesa só você comandar tudo. Foi aí onde surgiram a linha NSI, que era a famosa MLC16, que foi a primeira mesa que eu podia ter alguns equipamentos de fabricantes diferentes. Foi isso. Legal. Eu acho que talvez a gente tenha até uma foto dela aí, Ciel. Eu vou abrir ela aqui, Valtinho. Para ver se a gente consegue. Deixa eu abrir ela aqui. Tá bom? E enquanto o Ciel está procurando, essa questão de manutenção, né? Na conversa que a gente teve com o Samir, na segunda-feira passada, ele falou que é um dos pontos mais críticos assim, para ele, né? Sim. Porque, além de ser tudo muito caro também, tem essa questão de isso é difícil de encontrar as peças, né? Na hora que o equipamento sai de linha, é uma dificuldade, né? É verdade. Você cuida muito bem assim, dos equipamentos, né? Tudo muito bem cuidado. Mas como é para ti? Como é que você consegue fazer isso, né? Ter esse cuidado todo. Então, o que é que a gente fazia também?
Valtinho. Eu sempre tive um segredo, assim, um segredo entre aspas. Como a gente particularmente ama o que faz, então você está envolvido ali no trabalho. Pronto, isso aí é um NSI, uma mesa mais simples, que era um NSI 7008. Então você tinha aí 8 submarchas com 8 programas em si. Pode falar, Giovanni. Pode Acho que continuar. acho que ele caiu aqui. Tá o nome dele aqui, mas tá sem a imagem. Giovanni? Tá tudo escuro, parece que acabou foi a luz. A luzinha lá no fundo, né? É a luzinha lá no fundo. Eu acho que caiu a... A energia do Giovanni. Não sei. Hoje tá bom, né? Alguma coisa. Aí o convidado. Saiu, não foi a conexão também dele? Caiu total agora? A conexão dele saiu. Não sei o que houve com ele. Não saiam, podem continuar aí no chat. A gente hoje está com muitos probleminhas. Vai ver agora o que Pegou o gerador, né? Eu acho que o gerador caiu mesmo, Fergus, viu? Deve ter sido isso, cara. Eu vi um Fresnelzinho aceso lá no fundo. Não sei se vocês viram também. Foi estranho, né? Tipo, faltou a energia assim na frente dele, eu não sei. Ou então é uma performance dele, mano. Pode ser. Mas chegou o sinal no telefone dele, né? Acho que ele entra já. A Aline está consolando a gente. Obrigado, Aline. E a gente ainda está... Porque, na verdade, quem transmite, quem é o nosso transmitidor, não transmitidor, mas o cara da internet é o nosso nerd, que é o Fábio, né? Aí a internet do Fábio caiu, não tá boa, aí eu tô transmitindo da minha casa aqui de última hora, só que aí agora o nosso convidado caiu e voltou. Boa noite, Giovanni. Rapaz, hoje está divertido, viu? O que foi que houve aí? Rapaz, eu até é brincadeira, né? Caiu a C. Caiu, a gente nem ouviu essa frase nunca, né? Caiu a C. Tá todo mundo me ouvindo? Agora tá. Tudo voltou ao normal. Tá todo mundo ouvindo. Tem que ter essas coisas para poder divertir. Pois é. Aí eu queria só dizer, já que a gente está no ar, que como agora a gente está improvisando, eu não estou aparecendo, mas está aparecendo minha voz aí. Aí quando eu quiser aparecer, eu vou me fixar aqui na tela para vocês, tá bom? Mas aí eu vou deixar os nossos convidados e as pessoas. E agora a gente pode continuar, já que a gente estava conversando com o pessoal do chat aí, enquanto o Giovanni caiu, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, tá? Já falaram aqui no chat que o Giovanni é uma história viva aí da iluminação, então, história para contar. Obrigado. Então a gente continua aí o nosso papo com o Giovanni, a gente estava falando das mesas, né? Então, aí como eu estava te dizendo, aí a gente tinha então a MLC16, que foi a primeira mesa que eu tenho lembrança, onde a gente podia juntar alguns aparelhos de diferentes fabricantes, com um número diferente de canais, então você conseguia agrupar tudo isso. E na época era um negócio. Eu mesmo cheguei a fazer um festival de rock em Recife, que era um festival chamado Abril pro Rock. Eu mesmo usei, era a MX, essa mesa NSI, e
você tinha a condição, então assim, você tinha 512 canais, então você conseguia pôr um strobo, você conseguia colocar a máquina de fumaça, você conseguia colocar Intelabin, Mac 500, tudo. Então era o que é. Isso que antecede um pouquinho a era da Evolites, que foi também um marco assim diferente e um negócio assim do outro mundo quando surgiu as primeiras Evolites, que eram as mesas Pérola. Mas a primeira DMX mesmo foi a da Strand. Isso, a primeira mesa da MX, penso eu, aqui no estado de Ceará, acredito, não tenho uma convicção, que até, não sei se o Samir está me ouvindo ou nos vendo, até era bom ele ver se ele lembra do registro, mas eu acredito que tenha sido essa MX Strandlight, que inclusive tem essa mesa até hoje, naturalmente, que ela não está funcionando mais, mas eu guardo essa mesa com muito carinho, porque realmente essa mesa fez a diferença. É uma Tentou grande mesa. ela funcionando novamente, Giovanni? Pois não? Tentou fazer ela voltar a funcionar novamente? Na realidade, como a bateria dela descarregou, ela pediu um recall. E aí, como a Philips é Strandlight, eu particularmente, eu não sei se ainda funciona, nem... Porque na realidade a Strandlight, como eu disse, ela é um departamento da Philips. Então a Philips incorporou a Cronlec, incorporou a Verilight, incorporou algumas empresas. E aí, inclusive até, para quem não sabe, o SBT mesmo, o sistema dele todinho era Strandlight. Novinho, só que aí a fábrica parou de fabricar tudinho e aí não tem. Eu, inclusive, fiquei de mandar um e-mail para o fabricante para ver se. Que ele aparece um código do problema. E como a bateria dele danificou, descarregou, e se você não consegue trocar a bateria sem a carga instalar, que é um processozinho para ela não perder as configurações originais de fábrica, que é o famoso default. Ela deve ter perdido. Então eu precisava recarregar ela com as informações. Aí eu acho que ela voltaria a funcionar. Naturalmente os faders não estão mais com a mesma resistência, né? Até porque você vê a idade da mesa, uma mesa de 20 e tantos anos, não tem como. Uhum. Tranquilo. Giovanni, a gente tem uma curiosidade também de Pois saber não. quando tu começou a também criar a iluminação, né? Pensar um Sim, espetáculo, assistir sim, um ensaio e começar a pensar de outra forma essa sim. iluminação, né? Talvez chamasse de uma forma mais artística, né? Pois não. Aí eu queria saber como é que foi isso aí, se tu tem uma forma de fazer, se tu desenha um mapa, se anota É, uma cena, assiste ensaio, como é que é o teu processo? A gente, na realidade, como eu não tive exatamente a formação cênica, tudo, os contatos que a gente tinha, quem era? Minhas inspirações era o Botura, na época. Eu também, outro iluminador que teve aqui em Fortaleza, que era o Carlos Benevides, que muita gente conhece ele. Conheci também o Mauro, que é uma figura, que é até um japonês da rosca, uma pessoa que é um profundo conhecedor da arte. Então, essas pessoas meio que me ajudaram. Então, a gente não tinha ainda, de uma forma arcaica, o que é que nos sobrava. A gente sempre ia assistir os ensaios. Então, eu tive a alegria, a felicidade de conhecer a Michele Borges, que ela é filha da dona Cláudia Borges. Então, lá no centro de convenções antigo, tinha os espetáculos de dança. Então, o que é que sobrava para a gente? Eu ia para a academia dela, assistia o ensaio, ela me passava o sentimento de cada dança, passava o sentimento daquela cena em específico, ou que cor, e aí eu desenvolvi a partir da ideia dela, entendeu? Então, sempre no espetáculo ficava uma pessoa, pelo menos no começo, para poder a gente ir fazendo as cenas, tudinho, e a gente, depois que terminava todo o ensaio, já no local, que normalmente era centro de evento, perdão, centro de convenções, a gente ficava pós-ensaio, aí a gente ia fazer a gravação, tudinho, porque como é que normalmente eu gostava de trabalhar? Eu procurava fazer uma gravação de uma cena com algumas variantes de 4, 5 até mudanças para cada espetáculo. Então eu gravava, principalmente nessa época a gente já estava falando de Evolites, então eu botava ali no rolo, cena 1, abertura, aí eu fazia um detalhezinho. Então meu roteiro praticamente estava ali na mesa. E sempre Uhum. ficava alguém do corpo de bailarinos que às vezes tinha os detalhes, as marcações
que eles tinham, que eles contam de 1 a 8, né? Então, de acordo, me dava um toque e a gente ia fazendo. Era as opções que a gente tinha. Valtinho, Giovanni, Fábio, Pois a não, gente tem uma pergunta aqui do chat, que é pois do não. nosso amigo, né, do Wallace Rios, que faz até uns trabalhos também contigo, né, na Isso, empresa. isso. E aí o Wallace pergunta sobre os equipamentos, né? Quais são os tipos de equipamentos que tu prefere trabalhar assim, ou que tu tem preferência? Boa noite, É, Wallace. boa noite, meu querido Wallace. O Wallace é uma pessoa que a gente já se. Ele, na realidade, é esposo de uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela, né? Que é a Érica Anjos. E a gente teve a oportunidade de se aproximar. E aí, por sua vez, eu conheci o Wallace. A gente já está tentando fazer alguns trabalhos juntos, tudinho. E uma pessoa da nossa estima e, para mim, um grande profissional. Tá. Respondendo à pergunta dele, o que é interessante? Basicamente, a gente espera, voltando ao assunto da dança, qual é o princípio? A gente vai assistir o ensaio, ver as determinações, se vai ter foco, qual é o ângulo desse foco. E normalmente, assim, um aparelho que brilha os olhos de qualquer um, realmente são os refletores ETC, que tem um diferencial, a qualidade da lente dele, que são alemãs, tudinho, e é um refletor montado nos Estados Unidos, então assim, eles quando você fala ETC para um iluminador de teatro, realmente ele brilha os olhos. Mas tem também o Philips Selecon, que aí, de novo, a Selecon é um departamento da Philips ligado a refletores convencionais. Então, assim, tem alguns refletores da Philips, que são elipsoidais compactos, tudinho. Tem outros também da ADB, tem outros que eu me lembro da própria Altman, que também é um grande elipsoidal, que é muito bom. Sim. Inclusive lá o Dragão do Mar, eu acredito que é Altman. É muito bom. E também o teatro Teatro do... Via Sul também, O Via Sul, não, o Via Sul não, o Rio Mar. o Rio Mar. O Rio Mar, o Via Sul ele tem elipsoidal ETC. Então, assim, ETC. eu basicamente eu vejo a necessidade, vamos dizer, dança. Então, se tem uma cena com água, com coisa, então um elipsoidal com um gobo, ou um gobo rotator, que tem também um porta-gobo que você coloca, que você consegue transformar ele e dar em movimento, né? Então ele gira tudinho e você faz. Basicamente é isso, é a necessidade do coisa. Agora, toda essa linha de refletores, ETC, Philips Selecon, a própria Strandlight, tudinho, são refletores excelentes, fora de série. Sim. Em falar em equipamentos, a gente tem aqui umas fotos também de umas viagens que tu fez para alguns Sim, cantos, né? Para equipamento. Eu vou mostrar essas fotos aqui. Se tu puder falar um pouco sim, falo. dela aqui, deixa eu abrir aqui para a gente poder ver. Tá, bacana. Que aí eu faço a narrativa a respeito de cada uma. Uma Tá bom. curiosidade Hoje que a gente e como é que tu faz para escolher, né? Qual equipamento que vai adquirir? Pronto. Essa foto aí até foi assim, vamos voltar um pouquinho a fita antes. Mais ou menos uma década atrás, aliás, uma década um pouquinho antes, talvez 11 anos no máximo, a gente teve a alegria já o conhecia, mas eu me aproximei, que era o seu Guilhermo. Então, o seu Guilherme, que é da Decomac, ele veio a Fortaleza por ocasião para a inauguração de uma loja do nosso amigo Jaime, tudinho, inclusive um abraço para o meu amigo Jaime. Então ele veio a Fortaleza. E assim, às vezes as pessoas, pelo fato de a gente estar no Nordeste, isso há muito tempo atrás, você imagina, enquanto o Sul já tinha os refletores mais avançados, elipsoidais, PC, refletor aberto, tudinho, a gente praticamente só tinha PC, o elipsoidal estava chegando e mas era lâmpada par, highlight, ímpar, e aí vai. Aí o que é que aconteceu? Ele veio a Fortaleza. E aí eu levei ele nos teatros, nas coisas. E aí surgiu, ele mesmo ficou encantado. Ele disse, nossa, que bonito, que espaço bacana. Então, isso gerou nele, eu acho que a gente superou a expectativa dele. E aí surgiu o convite. Disse, olha, Giovanni, vai ter um evento
Tem uma feira em Frankfurt, inclusive isso eu recomendo a qualquer pessoa que tenha a oportunidade, que é uma feira fantástica, que normalmente é no mês de abril, tudinho. E a DAS, que é a DAS, que são caixas de som espanhola, ela está convidando um grupo de brasileiros. E você não queria ir, não? Então eu com minha mulher, a gente já estava prospectando talvez uma viagem internacional e veio a calhar que a gente já tinha passaporte, tudinho. E aí o que que aconteceu? A gente acabou indo. Então nós fomos a Frankfurt, acho que foi 2009. E aí, quando eu cheguei lá, fiquei maravilhado, porque a feira é enorme. Eu acredito, só para você ter noção, da porta de entrada até o pavilhão que você quer ir, você tem que tomar um ônibus interno, de tão grande que é a feira, porque ela compreende. Acredito que seja maior, não sei. Dizem que também a de Xangai é muito grande, eu nunca fui, mas essa feira é fantástica. E algumas pessoas foram, inclusive o Jaime, e foi uma galera toda de Recife. E aí foi assim uma coisa muito. Pronto, aí foi até no stand da Fine Art. Fine Art, para quem não sabe, é um fabricante chinês muito bem conceituado e eu diria que é até um dos melhores. E aí é um Move, olha o tamanho do Move, é quase do meu tamanho, entendeu? Então era no stand e isso era por volta de 2009, 2010. E eu devo essa oportunidade ao seu Guilhermo, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, e se ele tiver pronto. Aí, inclusive, era o Phil Blue, isso era no stand da Evolites, também em Frankfurt, nessa mesma ocasião. Porque, meu amigo, o Caba nessa feira aí, ele anda, viu? Manda que... É um dia... sinceramente, você chegava aí, acho que ia abrir por volta de 9, 10 horas, e fechava por volta das 20. Rapaz, só a parte de iluminação você não conhece num dia só, de tantas opções. Vocês acreditem que tem mais modelo de equipamento, de mesa, de moving lights fabricantes do que de automóveis. É porque a gente não tem acesso a isso, mas é impressionante. É um negócio que você, para quem gosta, meu amigo, passa mal. O cara tem que levar um Rivotrilzinho para se acalmar, mas é fantástico. E aí foi no stand da Evolites, que foi o lançamento da Tiger, entendeu? Essa E aí foto nessas aí. feiras é que tu acaba vendo uma tecnologia mais moderna. Isso. Porque, Valtinho, o que acontece? Também os fabricantes, eles direcionam, porque como Frankfurt é o centro financeiro da Alemanha, e a Alemanha dispensa comentários, né? É um país realmente muito, digamos assim, bem conceituado, muito sério, muito, né? Então, eles guardam, por exemplo, os engenheiros das grandes fábricas, eles guardam os equipamentos. É como se fosse, vou lembrar, como se fosse o mês de moda, como antigamente a gente tinha o Maraponga Marte Moda, se não me engano era em maio, não me lembro bem. Então as pessoas guardavam os lançamentos, tudinho, para a coleção de verão, então acontece isso com os fabricantes. Eles estudam os equipamentos durante o ano todinho, no ano consequente, eles fazem o lançamento dos produtos, anunciam tudo, e é nessa feira que é lançado. Aí já é na Hobby, que foi um outro ano que nós fomos, pronto. Isso aí é dentro da Hobby. Eu tive a alegria de ir à Hobby, que é na República Tcheca, é mais ou menos 24 horas de viagem de Frankfurt. Isso foi no ano de 2013. E aí, por ocasião do. Que até a coincidência do nome é o Guilhermo também, só que é o Guilhermo, que o primeiro é o Guilherme de Stefano, mas esse era o Guilhermo, que é o representante da Hobby, da América Latina. Então, aí, na ocasião, nós fomos o seu Francisco, uma pessoa que eu gosto muito, o Magu, que todo mundo conhece, que é da TAC hoje, que foi da L Iluminação. Então, nesse ano a gente foi a Frankfurt novamente e depois fomos. Isso aí a gente foi um jantar lá Esse dentro num forrozinho, teatro. Oi? esse Natal forrozinho aí, ó. Isso aí eram os músicos lá, aqueles músicos que tocam músicas da região, tudinho. E era muito interessante, porque aonde, por exemplo, de onde você é? Brasil. Então ele tocava música brasileira. Então ele saía nas mesas, isso aí até tava o seu Francisco, o Magu, tudinho, o Juan e outras pessoas mais.
mas foi assim fantástico, uma experiência realmente sem palavras. Nossa. Se tu quer mostrar as fotos iniciais, que aí tem alguns espetáculos, que o Giovanni pode. Isso, se Eu, tiver. eu vou fazer uma pergunta que é do Pois chat, não. e aí Bacana. eu acho que já emenda nas fotos, Tá bom. que é Por uma favor. pergunta do Ridalto Baldim. Sim, Desculpa meu se eu amigo Dalto. Ridalto, que ele pergunta qual o primeiro evento internacional que você fez, e aí eu vou mostrar alguns shows que você trabalhou, que eu tenho aqui também, Jovem. Então, um abraço para meu amigo Hirdalto, mas aí você falou certo, é Hirdalto Hitler Baldim. Eu até brinco que é o homem do balde pequeno, é o Baldim. Não, o Dalton é uma figura, aliás, na realidade é um grande amigo e irmão, que a gente já fez muito, trabalhamos já junto, muitas vezes, é uma pessoa assim que eu tenho muita consideração por ele. A gente, na realidade, como eu disse, lá atrás eu fazia muito evento no Otton, né? Então tinha o Salão Juazeiro, famoso Salão Juazeiro. E aí tinha lá cinquilhos cubanos. E nessa época eu ainda fazia som todinho, então eu tive a alegria de conhecer a figura do Dalto. Então houve uma sincronia entre a gente começou a trabalhar junto. Então foi o primeiro assim evento que era um evento dos cubanos. E depois surgiu, aí teve a inauguração do Marina Park Hotel, que eu não me lembro exatamente o ano, eu não sei se foi 88 ou foi 90, não me lembro. E teve também Rei Canif. Aí eu tive a alegria de fazer o Rei Canif, eu iluminei o palco do Rei Canif, eu inclusive tinha foto, mas infelizmente não é mais, já não é digital. Aí eu fiz o Recanif, que inclusive eu me lembro muito bem. Os sons, de um palco que era os Brasas, era o finado Everton, que infelizmente já não deixou já tem um bom tempo, e do outro era o Douglas, que era Level, a firma dele, que foi um cara que foi o divisores de água aqui no Ceará, que era um paulista, que eu tive a alegria de conhecê-lo, e ele realmente era um divisor de águas. E eu estava fazendo nesse dia no Marinas, foi logo depois da inauguração, a gente fez esse show do Rei Canif, que esse praticamente foi assim, um divisor. E para mim foi muito importante também, porque meu pai particularmente adorava muito o Rei Canif. Então, assim, meu pai infelizmente nessa época já não estava mais comigo, mas foi um show para mim inesquecível. E aí depois veio Rebeldes, que também foi lá no Marina Park, que é onde eu conheci a pessoa do Caio, que é hoje o diretor da LPL, que é outra pessoa que eu tenho muito respeito. Aí teve Dana Summer, onde eu conheci, tive a alegria de conhecer Manuel Poladian, que é um grande empresário, e a gente fez alguns trabalhos. Teve também, inclusive com o Douglas, o show do Tony Bennett no Ideal Clube, que foi também um outro show que você vê o que é cultura, né? Eu me lembro até de uma coisa peculiar. A gente normalmente, nós brasileiros, a gente sempre tem aquela. Você vai para um show, você espera um som alto, tudinho. O show do Tony Bennett no Ideal Clube, que é ali naquela parte das piscinas, o som era tão baixo e de uma qualidade tão grande que as pessoas que estavam próximas da House Mix pedindo para aumentar o som. E deixa que tinha o operador do Tony Bennett e o som, você conversava, parecia um som de casa. E na realidade era o grande PA do Douglas, que era aquelas caixas que era um projeto do Carlos Corrêa, que também nos deixou. Aí depois já veio agora mais próximo, já com a LPL, aí tive a oportunidade de fazer o MMA, né, que é esse evento esportivo de luta, né, que é o UFC, que foi lá aquele prédio, meu Deus, que é do lado do centro do Castelão, Vila CFO. Olímpica. Isso. Isso. Aí fizemos também o Scorpions, eu junto com o Elinho, que é o Elisson, que é outra pessoa aqui de Natal, que eu tenho também muita consideração. Enfim, a gente se junta, como a gente tem um bom relacionamento com todo mundo, então a gente meio que quando vai lá no estado dele, a gente procura também, às vezes tem, que é aquilo que eu falei, às vezes você se programa para uma coisa
Chega lá, o palco não deu, não sei o que, tudo, então a gente tem que socorrer os parceiros. Aí fizemos também. Oi. Desculpa, a gente tem essas aqui também aí que você fez. Pronto. Esse aí eu não estou muito bem certo. Eu não sei se isso foi Rebeldes, eu não estou bem lembrado. Está muito parecido. Inclusive o Dalton estava comigo. Ah, não, Guns N' Roses. Não, esse aí foi no centro de eventos. A gente fez toda a parte de pontos de Itália, que é o rigging, que é a figura do rigging, que é aquele cara que passa os pontos de Itália na fixação do palco, palco da Arte Produções. Foi no centro de eventos. Esse show já deve ter, eu acredito, uns 2, 3 anos, mais ou menos. Então a gente fez uma parte de trans e os pontos de Itália, junto com a galera da LPL. Aí foi Jennifer Lopes, já tem um pouco mais de tempo, um pouquinho para trás. A gente também, pronto, isso aí foi, isso é a montagem do Jennifer Lopes, que a gente foi, que tá aí, o palco da arte. Pronto, isso aí era a passagem de luz da noite, porque o iluminador exigia todo o equipamento pronto. Ele programou a luz de 6 da noite às 6 da manhã. Ele passou 12 horas programando, não sei exatamente o porquê, mas ele precisou passar toda a iluminação e esse cara passou 12 horas com os equipamentos para poder fazer a programação do show da Jennifer Lopes. Esse show, acredito, já tem uns 5, 6 anos, acredito. Pronto, aí foi a Beyoncé, inclusive, isso aí é a parte da Beyoncé. A gente aí era tradutora e a gente fez a parte de iluminação, um complemento, que na realidade, todo esse equipamento, ele veio, se não me engano, foi de Los Angeles, ele veio todo em container. E a LPL deu suporte com eles, um complemento. E aqui, você pode ver no vídeo, aqui à direita, os moving, ó. Isso aqui é nosso. Então, precisou de um complemento para a plateia, tudinho. A gente fez, como também, porque esses artistas maiores, assim, de nível internacional, eles também fazem aquelas entrevistas coletivas para a imprensa, tudinho. Então, a gente também fez a iluminação toda no camarim dela, tudo, e a luz para entrevista dela, que isso é dentro lá do Castelão. E a parte do palco a gente fez um complemento que foi solicitado pela produção. E na realidade um show desse nível aí, na realidade, sinceramente é um aprendizado, sabe, pra gente. A gente aprende muito. Deixa eu perguntar como era a relação com o pessoal de fora, né? Pois é, o pessoal de fora, na realidade, porque assim, quando você diz que é brasileiro, as pessoas abrem um sorriso. Isso aí é fato, entendeu? Sabe que a gente é um pessoal acolhedor, comunicativo, tudinho. Então eles procuram, e a gente, eu não domino o inglês, mas a gente consegue se entender. Mas são pessoas extremamente prestativas. Agora, na hora do show, da execução, é uma seriedade, é uma concentração assim fora do comum. Entendeu? Agora, no show, no caso da Beyoncé, que já é o sistema MMA, na realidade, já tá tudo gravado em time code e tudo, então o cara praticamente dá o play, mas ele fica ali monitorando. E tudo é em dupla. Então o cara tem aqui uma mesa, mas tem outra de backup ao lado, interligada, porque se tiver alguma falha, alguma coisa, ele automaticamente, só o iluminador afasta, a outra mesa já está lá. É assim que funciona. Nossa. O Fábio ia fazer uma pergunta, Fábio, do chat? Pois não. Isso. Deixa eu achar que é o Cenatec Iluminação. Acho que é o Marquinhos, né? O Marcos. Sim, grande Marcos. Como você vê o mercado Luminotec no Ceará e a perspectiva, né? Como você vê o mercado e a perspectiva para ele, né? Como você vê isso. E para os próximos anos, quase nesses movimentos que estamos acompanhando aí na última década. Eu penso assim, primeiro, obrigado Marquinho pela pergunta. Marquinhos é uma pessoa que já trabalhou inclusive comigo no passado e é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Gosto muito dele como ser humano também. Obrigado mais uma vez pela pergunta. O Marquinho já viu isso de mim e eu sempre digo isso para as pessoas, porque a vida fez com que a gente encontre muitas pessoas e de certa forma a gente procura se profissionalizar. Eu sempre digo que a oportunidade mais o preparo leva a gente ao sucesso. Então, assim, primeiro, o segredo de tudo é você amar
o que você faz. Porque, assim, todos nós precisamos trabalhar. Então, aquilo que você se identifica, você caminha, vai à frente tudinho. O que é que eu acho que a gente tem que fazer? Antes de mais nada, é procurar cada vez mais se especializar, você estudar, porque uma hora a oportunidade vai chegar na sua porta. Temos que acreditar. Eu, particularmente, acredito muito no meu trabalho. Praticamente dediquei a minha vida toda sobre ele. Então, a gente temos que acreditar. Então, a gente correndo atrás, se profissionalizando cada vez mais, correndo em busca, aumentando o leque de oportunidades do que tiver de vir pela frente, é só uma questão de tempo. Lógico que isso não é a garantia, que amanhã ou depois a gente vai estar o Fábio, ou o Giovanni bem, ou o Salinha, ou o Cambão, enfim. Mas a gente, de qualquer forma, a gente fez nossa parte. Como se diz assim, o dever de casa foi feito. E aí vamos aguardar as oportunidades, porque realmente a gente está passando por uma situação inédita, né? Porque me corrija quem tiver esse dado melhor, mas se não me engano, a febre espanhola foi no começo, em 1910, 1910, ou seja, nenhum de nós estávamos vivos. Então, o que está acontecendo agora é uma coisa realmente completamente atípica do que a gente está, mas a gente tem que, primeiro, se cuidar, manter a saúde, cuidar das pessoas que a gente ama, no meu ponto de vista, e a gente poder contribuir com o que a gente sabe fazer, o que a gente ama, porque uma hora as coisas sim vão voltar ao normal, porque festa, entretenimento é uma coisa que todo mundo gosta do entretenimento, né? Porque se a gente tirar o entretenimento da figura, a gente não poder dispor, curtir um teatro, uma peça, uma dança, dança contemporânea, enfim. A gente então só vive para trabalhar? Não pode. Vai chegar uma hora que a gente vai ter a oportunidade de os 5 minutos de fama, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Temos que acreditar e temos que fazer a nossa parte. E procure amar o que você faz. Essa é a minha receita. Massa. Tranquilo. Você ia falar, Pode falar. Célio? Pode falar. Não, tu ia fazer uma pergunta? Não, eu ia só falar que a gente depois tem mais fotos aqui para mostrar, né, de shows Bacana. nacionais. É isso que eu vejo também, tem dos equipamentos também, né? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar alguns shows nacionais. Pronto. Posso só fazer uma pergunta quanto a isso? Pode. A Júlia Silveira perguntou, Giovanni, qual aparelho você guarda como estima e história para contar? Parabéns, grande amor e compromisso com o seu trabalho. Antes de mais nada, para quem não sabe, a Júlia é minha cunhada. Um beijo. Muito obrigado pela pergunta, é interessante mesmo. Na realidade, é aquela história de paixão, né? O primeiro Moving Light que eu adquiri até eu me lembro que eu ia. Quantas vezes eu ia no delivery lá de carga da finada VASP, que era até naquele. Ali, eu esqueci agora o nome do bairro. Vila União. Pronto, lembrei. Então a gente ia lá pegar, mas eram os Intelabins, que foi assim um divisor de águas. E o primeiro show que a gente utilizou foi no Raça Negra, lá no Clube do Vaqueiro. Era dia de sexta-feira, tudinho. Então, assim, um aparelho que eu guardo, um aparelho naturalmente hoje está ultrapassado, mas até hoje ele tem uma velocidade de espelho de pan tilt que nenhum outro moving se aproxima. Entendeu? Que é aquela história, é o que eu digo. A gente tem um número enorme de moving lights. Até uma explanação sobre isso. Por que tem tanto tipo de aparelho? Por quê? Porque o que às vezes um faz, o outro não faz. Por exemplo, a gente tem 3 categorias: Spot, Wash e Beam. Então, o Wash, o nome já diz, é banhar, lavar. Ele usa uma lente Fresnel. E eu tenho ali o CMY, então, que é um disco de cian, magenta e yellow, então ele se sobrepõe. Então, eu tenho qualquer tonalidade na gama das cores das gelatinas. Eu me lembro até, o primeiro wash que eu tenho notícia é o da High End System, que era o Studio Color,
que foi um aparelho lançado em 1995, 96. Esse aparelho ele era tão assim, de um jeito que ele era baseado no catálogo da Rosco, ó. Tô até com um aqui, para quem não sabe. Isso aqui é o catálogo da Rosco, ó. Então ele dizia, você quer o vermelho 26? Então bote o cian em tal porcentagem, o magenta em tal e o yellow em tal. Então você tinha o vermelho 26. Então a logomarca do Estúdio Color, ele dizia assim, é o Move Wash que te dá 100 milhões de tonalidades de cores. Então ele consegue banhar. Além disso, ele tinha as funções shutter, tudinho. Inclusive, quem gosta mais de iluminação, o U2, naquela turnê chamada U2 Pop Mart, que ele até tem uma. Tá disposto aí no YouTube. Ele utiliza, acho que são 192 Studio Color, se não me engano, nessa turnê em específico. Então é um aparelho assim fantástico. E você vê, é o único aparelho até hoje que eu tenho conhecimento que é zero cooler. Ele usa uma lâmpada 575, mas ele não tem uma ventoinha, que é o cooler de refrigeração. Então já naquele tempo, em 95, os americanos lá em Austin, no Texas, eles desenvolveram esse aparelho e a versão Spot dele, que era o Studio Spot 575. Então, esses aparelhos, enquanto um banhava, o Spot não. Você tinha um foco, como se fosse um PC de teatro. Então, você tinha ali dentro os gobos, que poderia ser de metal, ou litografado, que é como se fosse um cristal, e também os discos de cores. E além disso, depois com a evolução, alguns moving também ganharam CMY, que eu me lembro muito do aparelho até da American Pro, que é o Neo 700. Apesar de ser um aparelho chinês, mas um aparelho muito bom, que inclusive seu Guilhermo que importava ele pra gente. Então é um aparelho muito... Tinha o disco de efeito, o CMY, disco de cor e 2 discos de Gobo Rotator. Então era um aparelho fantástico. E depois, de alguns anos para cá, surgiu o BIM, que na realidade o que era o BIM? Era um aparelho de foco concentrado, uma lâmpada que não era tão potente, mas pelo fato de ser 4 graus todinho, então ficava um puta fluxo de luz. E aí a Claypac, meio que foi o boom, lançou aquele modelo Sharp, que fez muito sucesso. Por quê? Porque era um aparelho pequeno, compacto, altamente potente e ao mesmo tempo caiu no gosto do mundo. Embora a verdade seja dita, o primeiro BIM que eu tenho conhecimento da história era um aparelho também da high-end, chamado Studio BIM PC, que ele tinha uma coisa peculiar a ele. Quando você tinha, porque todos os moving fazem aquele efeito shutter. Para quem não sabe, o efeito shutter é o pisca-pisca, como se fosse estrobo. Então, a lâmpada desse aparelho, os americanos desenvolveram para ficar mais fidedigno. A lâmpada também ela flicava, ela piscava um pouco. Então, você tinha uma sensação desse aparelho. Para quem quiser ver, inclusive, tem um show daquele grupo Blue Man Group, que deve estar no YouTube, um show dele. Todas as laterais, tudo é estúdio BIM PC. Quem quiser assistir depois vai ver esse aparelho em ação. É mais ou menos isso. Massa. Eu vou abrir aqui as fotos aqui. Joia. Deixa eu abrir aqui shows nacionais. Pronto, esse aí foi a Beyoncé, que a gente já conversou. Tem eventos institucionais. Alguns shows nacionais. Esse é um show do Fagner, São Luís. Isso. Esse é um show do Fagner, que foi lá no São Luís. Esse show deve ter, eu acho que um pouco mais de um ano que a gente fez. Inclusive aí a gente usou um aparelho da SGM, que é o Giotto 400, que é um grande aparelho, porque a SGM, quem trouxe para o Brasil foi o João Alonso Ozes Alvarez, para quem não sabe. Então era o cara da Hot Machine, que é outra pessoa muito querida nossa, e ele trouxe. Então era um aparelho com a lâmpada de 400 watts, Spot, a primeira linha, rápido. Então ele fez, embora a linha Giotto, que para quem não sabe, Giotto era um pintor italiano,
Então, eles, na realidade, lançaram o Giotto 1200. Então, esse aparelho, ele tinha um sistema semelhante aos Vari-Lights, que os discos de cor eram com facas, como se fosse... Lembra o shutter, que são facas que entram na frente do foco de luz. Esse aí não, era gobo. Só que, assim, era um aparelho extremamente robusto, grande, muita luz. Eu, inclusive, tive a alegria de ir para a turnê que era Paralamas e o Rapa, com o Marcos Olívio, todinho eles trouxeram, correram o Brasil todo, inclusive divulgando esses aparelhos, mas era um aparelho que acabou tendo uns probleminhas, que como a lâmpada era uma lâmpada de 1200, ele aquecia muito. Então, ambiente que não fosse de ar refrigerado, tudinho, normalmente o aparelho tinha algum probleminha. Então, meio que. Porque você imagina, vamos se colocar no fabricante. O cara tá lá na Itália, se não me engano, até a cidade de Bolonha, se não me perdoe se eu estiver dizendo besteira. Mas você imagina, você fabricar um moving que vai rodar para o mundo todo. Aqui a gente está numa situação que a gente tem 32 graus Celsius. À noite, com otimismo, você tem um 23, um 24. Então os aparelhos não aguentam. Então surgiu isso. Aí depois a SGM lançou esse aparelho que era o Giotto 400 e foi um sucesso. Inclusive a LPL usou muito tempo lá na Globo e tal. E tinha uma ótica perfeita. Tem muitos iluminadores que quando fala de Giotto ele abre um sorriso. Aí já foi, eu acredito, pronto. Isso foi Paralamas do Sucesso lá no Coliseu. Isso foi um evento corporativo uma fábrica de medicamentos, que eu estou tentando aqui lembrar o nome, mas isso foi Paralamas do Sucesso. Inclusive, o cara, aí é o Giotto 400 também, o cara que operava, que me perdoe aqui, agora eu não lembro o nome dele, Cristiano Vaz, me lembrei. Ele é o filho do Marcos Olívio. Então a gente montou e era dentro do evento, que era um evento de 3, 4 dias, tipo um simpósio, um congresso, enfim. Aí finalizava com o show do Paralamas. E foi assim lá no espaço. Pronto, aí nós já está pronto. A gente aí está falando do show do Ednardo, que aí foi um evento particular do. Me falta agora o nome dele. Pronto, me lembrei. Guto Benevides, uma pessoa muito querida do universo da TV. E aí ele gosta muito do Ednardo, ama o trabalho do Ednardo. O Ednardo é um filho do Ceará, que fez muito sucesso, merece todo o nosso respeito. Isso foi lá no Ideal Clube. Que inclusive aí eu estou usando os wash. Aí já é meu amigo Felipe Adjafre. Esse aí é o Felipe Adjafre, a gente fez, ele me convidou para a gente fazer o DVD. Esse foi no palco do Via Sul, inclusive quem operou a luz foi eu. E a gente teve a alegria de desfrutar de bons momentos. E a gente finalmente conseguiu fazer um ensaio tudinho com o Paulo José aí, inclusive. Eu acredito que seja, na hora que tiveram alguns convidados. E fomos muito, muito felizes aí. E eu tive também a alegria de iluminar alguns amigos locais. A gente tem aqui também as fotos de umas mesas. Eu queria que você pudesse também falar um pouquinho delas, Giovanni. Essa foi a sua primeira, né? Não, na realidade, essa é uma mesa NSI, tá? Que ela já usa um sistema de. Na realidade, ela usava um protocolo chamado CMX, se não me engano. Só que aí só funciona nos dimmer da NSI, que usava esse protocolo. Mas aí depois. Aí depois você comprava o tipo, fazia um upgrade, que na realidade o que era? Era a saída do XLR 5 pinos e colocava um SEI de comunicação, que era o 6N137. Aí a mesma mesa numa versãozinha maior, que aí já é a 7024. Aí você tinha o quê? 24 faders por 24 programas ou os 48 canais no modo single, que era muito bacana. Pronto, essa aí é a famosa não, perdão. Essa aí é a 7516, que já era uma mesa que é como se fosse a anterior, numa versão melhor, que te dava mais funções. Então, por exemplo, eu conseguia fazer uma chase e acelerar ou diminuir, entrar a lâmpada, por exemplo, eu tinha um bump que eu podia colocar no modo toggle e outras coisas, que você, na hora que você apertasse, todos os demais apagavam. Então já eram algumas funções que já estavam chegando
que te dava essa comodidade e você podia fazer a diferença. Pronto, essa é a famosa MLC16. Essa foi a primeira mesa que você conseguiu agrupar, por exemplo, o Intelabim, Estúdio Color, Mac 500, tudo numa mesa só, porque até então isso é uma coisa que você não conseguia. Você tinha que ter os LCDs ou mesas específicas. Então, na hora, eu me lembro muito que era um sufoco, que na hora de dar um blackout, sinceramente você tinha que contar com a ajuda de alguém, porque todo mundo só tem 2 bracinhos, né? Aliás, 2 mãos. Aí como é que tu dá um blackout em 4 mesas? Aí era um sufoco, mas aí essa mesa foi uma divisão de águas também, que isso antecede as pérolas. Pronto, essa é a famosa Avolite Pérola, que eu inclusive tenho ela até hoje, é a Pérola 2000, porque assim, para quem não sabe, essa mesa aí, para quem não sabe, a Evolite, que é uma mesa inglesa, é, na realidade, quem trouxe essa mesa para o Brasil foi a pessoa do Auríquio e do Césio, que é o pessoal da LPL. Então, eles começaram a importar essas mesas e depois começaram a vender. Mas no começo, essa mesa não era vendida para qualquer pessoa. Você meio que tinha que ter um perfil. Porque os gringos, os ingleses lá, eles falavam assim: não pode queimar minha marca. Então, por exemplo, você não podia pegar uma mesa dessa. Vamos uma situação hipotética. Eu tenho uma mesa Volite, não sei mexer nela direito. Então, para o artista, para coisa, aquilo ali era péssimo. Então, não era legal para a imagem do fabricante. Então, você poderia comprar, sim, mas você era indicado tinha o perfil de compra, digamos assim. E aí, essa minha primeira mesa eu comprei, aí o pessoal da LPL, inclusive recebi do meu amigo Francildo, que era um técnico lá da LPL, a Hermínia, que era na época o Auríquio todinho, e aí, graças a Deus, eu acredito que até que tenha sido a primeira Evolites aqui no Ceará. Foi essa mesa. Legal. Chavone, eu vou fazer uma pergunta, a gente já está com o horário bem esticado, depois o Fábio vai fazer. Mas o Luiz Albuquerque, ele pergunta qual é a formação que você leva para os seus colaboradores? Meu querido, a formação é o seguinte, eu aqui normalmente eu até pego a galera do zero, certo? Lógico que já trabalharam comigo outras pessoas tudinho, mas o tempo porque assim, antes de mais nada, a gente lida com eletricidade. Então eu tento passar um conceito básico de eletricidade, porque a eletricidade é um negócio invisível, que você não está vendo, você sabe que aquele fio está conduzindo a eletricidade ali dentro, então o que é que eu faço? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem a NR10, NR35, tem esses cursos, mas antigamente não era assim. Então eu pegava o cidadão, quando eu via que tinha um perfil, quando chegava para a gente, o próprio Dalto, que eu acredito que esteja nos assistindo, quantas e quantas noites a gente ficava lá no galpão, testando equipamento, mostrando, ensinando o que pode, o que não pode e o porquê. Porque uma coisa que eu detesto era chegar para o colaborador, faço isso assim, mas por quê? Não, porque eu estou dizendo, não, eu faço questão de entender o porquê. Por que uma série de refletor? Por que eu preciso de um paralelo? Porque, entendeu? São os porquês. Porque se a pessoa tem esse domínio, ele aprende. Se ele aprende, ele é capaz de desenvolver um trabalho lá na frente. Então, muitas pessoas, mas muitas mesmo, passaram por mim e, graças a Deus, eu meio que, dentro das minhas condições do que eu tinha em época, eu dava isso de formação. Então, eu passava o que eu aprendi nos cursos, inclusive tem ali alguns diplomas, que eu acho que eu até lhe passei a foto depois, e aí, que é o que eu escutava aqui, inclusive isso é uma frase do Auríquio. O Auríquio dizia muito assim: a gente que está na linha de frente tem que saber desenrolar o problema. Aí ele contava uma história engraçada. Veio o cara, um exemplo, da McDonald's. Veio para o lançamento de uma loja âncora, tudo, então eu vou projetar ali a logo da McDonald's. Então, na hora que eu fui projetar, o Movie apagou. Aí eu, putz, clientes, me desculpe, tudinho apagou. Aí o cara disse: não, meu amigo, pra esse cidadão chegar aqui, esse americano, sei lá o quê, o dia desse rapaz é US$ 50.000. Então, quer dizer, o que é que significa dizer isso? A gente tem que saber, o show não pode parar. Eu até estou contando isso, está me lembrando de um episódio muito engraçado. Para quem já também está na estrada há algum tempo,
já ouviu falar ou conhece, que é a figura do bimbão. Eu me lembro até uma vez, a gente inclusive era engenheiro do Havaí, lá nos Três Amores. E lá tinha, antigamente a gente não dispunha de gerador, né? Então a gente tinha a energia da casa, que era um quadro. E lá tinha uma chave de 120 amperes. Então tinha uma quantidade enorme de lâmpada par. Então na Ditel, o bimbão dava umas cacetadas, aí o disjuntor, puf, caiu. Aí a gente corria lá tudinho, ligava, armava o disjuntor. Aí daqui a pouco, bimbão, maneira na luz, acende uma gerais só de 16 mil, no máximo 32 mil. Aí acho que ele se empolgava, acendia o disjuntor, pá! Meu amigo, o resultado, eu fui lá para onde estava o quadro, fiquei segurando o disjuntor na mão, para ele não desarmar. Fizemos o show assim. Então, assim, na realidade existem imprevistos, né? Mas, assim, a minha preocupação em relação aos colaboradores. A gente, hoje, recomenda alguns cursos, tudo, inclusive, até aproveitando a oportunidade, estou tentando desenvolver isso junto ao Wallace, e inclusive, se o Valtinho vai lembrar disso, até eu convidei para falar sobre iluminação, essas coisas, e a gente fazer uma explanação, porque é muito legal, assim, particularmente, eu diria que é extremamente gratificante você receber um indivíduo, a pessoa que vem dispor do seu tempo, do seu interesse, e você tentar formar o cara saber afinar um refletor elipsoidal, saber afinar um Fresnel, você chegar para ele, meu amigo, ó, o filamento é em pé, o cara chegar lá e botar o filamento em pé. Isso para quem afina a luz, para quem está montando. Ou seja, é o que eu digo, você tem que não deixar para aprender na hora da prova, na hora do evento. Então, quando você tem um montador ou um técnico lá que sabe já da linguagem todinho, isso é muito gratificante. E o evento rende, o evento rende no seguinte aspecto, de tempo, entendeu? Mas é mais ou menos isso. Ok. Eu tenho aqui uma observação. Pois A gente não. está falando da Avolite, né? Que essa Sim. logo dela parece a logo da Mulher Maravilha, né? É verdade. Aí aqui, ó, tem um agradecimento do Marquinhos, né? Que você é exatamente o que estamos presenciando. Disponibiliza seu tempo e compartilha desde a base até o total que tem, né? Todos que tivemos a oportunidade de aprender muito com você. Certo? Aí tem uma pergunta da Aline Rodrigues, certo? Que também Pois tem um não. canal sobre dicas de iluminação. Bacana. Eu gostaria de agradecer sua generosidade, né? E em compartilhar tanto conhecimento. E queria saber se você já trabalhou com iluminadoras aqui em Fortaleza e se você lembra o ano que você fez isso. Então, teve uma moça até que já trabalhei sim, inclusive já tive uma pessoa de sexo feminino na minha equipe. Particularmente, eu sou total a favor, porque assim, por mais que a gente se preocupe com os detalhes, mas a mulher, o detalhe Deus fez para ela. Entendeu? Então a mulher é muito detalhista, muito cuidadosa. Não que a gente também, entendeu? Mas a mulher, ela é mais. Ela tem o seu sentido. Então, eu estou tentando me lembrar. Eu fiz até um evento com uma iluminadora que até me chamou a atenção para um refletor em especial. Que eu não estou lembrado, não sei se foi a Jamile, eu não, infelizmente eu vou ficar devendo o nome dela. Mas era um evento com a Falabella, eu esqueci o nome da atriz, que foi lá no Teatro da Caixa. Débora Falabella? Foi a Débora Falabella, era a iluminadora. Esse evento já deve ter uns 3, 4 anos. E aí, você vê, ela queria um efeito no ciclorama e que a gente tivesse uma homogeneidade da cor. E aí aqui em Fortaleza não tinha, que estava ainda chegando as ribaltas, tudinho. E até então eu só tinha um modelo de ribalta que, por exemplo, ela dava o blackout. A ribalta ela tinha assim um retardo de 2, 3 segundos e tinha que ser um blackout seco, só que não conseguia. Então ela me falou de um refletor que inclusive deixa a dica.
era um refletor, é um refletor da ETC, que é chamado Color Cyc. Color, de cor em inglês, Cyc é CYC. Esse refletor é o que há. Por quê? Porque ele consegue iluminar um ciclorama com uma homogeneidade como eu nunca vi nada igual. E além disso, apesar de ser de LED, além de ter o RGB, a ETC ainda conseguiu inserir via LED o Indigo Blue e o Lima. Então você consegue ter, eu recomendo quem quiser assistir, tá no YouTube isso, e é fora de série. Então foi ela uma iluminadora, quer dizer, uma iluminadora que me deu o toque de uma luminária que faria a diferença e realmente, depois que eu conheci, adquiri esse equipamento, ela tinha total razão. Então eu acho que mulheres na luz tem aliás, eu diria até que passou o momento. Ela já era para ter uma presença maior, maciça, já há mais tempo. Entendeu? Essa técnica que trabalhou com você, Giovanni, foi em que ano? Foi quando? Meu querido, ela deve ter sido 96, 97 ou 98, alguma coisa assim. Era uma pessoa de uma cidade que era Luciane, me perdoe que eu não estou com a memória tão boa agora, mas acho que era Luciane. Então era uma pessoa de Goiânia, se não me engano, que estava aqui em Fortaleza e a gente se conheceu no espetáculo. E aí, como ela estava aqui, amou Fortaleza, tudinho, ficou aqui e aí a gente ficou fazendo as produções. Tanto é que o pessoal, ela pegava no pesado também, pegava os box trans, as coisas, de você até quem olhava dizia, nossa, mas uma mulher, não, mas ela faria a diferença. E ela fez a diferença durante muito tempo. Aí, infelizmente, as pessoas parecem que lá da família dela teve alguém que adoeceu, não me lembro agora com exatidão se foi a mãe, tudo. Aí ela teve que voltar para Goiânia. Mas eu até então não tive notícia dela. Mas eu acho que eu sou super a favor a figura feminina, porque sentimento, antes de mais nada, também a luz é sentimento. Então, eu acho que a mulher pode fazer a diferença. Faz, né? Isso. Eu acho que com essas palavras já fica um momento legal para a gente poder finalizar, né? Já Massa. passamos da hora, desculpa, Giovanni, por esses Não, tudo bem. que passou e não sei se foram as 3 ou 4 vezes que a Nada. gente entrou, e ainda bem que o público aí fiel segurou a onda. Obrigado também a todo mundo que está assistindo. Agradecer muito a você, Giovanni. O Ciel tem só umas palavrinhas finais antes. Eu tenho umas informações, deixa eu me botar aqui no YouTube, porque senão fica pronto. Porque fica estranho, eu fico falando sem voz. Primeiro, pedir desculpa aí a todo mundo, obrigado por ter ficado, né? A gente teve os probleminhas aí que o disjuntor bateu aí na casa do Fábio, da internet, mas eu liguei o disjuntor aqui da minha casa, hoje meio improvisado, né? Mas agradecer o Giovanni, muito obrigado. E o Giovanni que falou dos cursos, né, Valtinho, Fábio? Falou dessa formação dele com o pessoal que trabalha. Eu tive a oportunidade, acho que em 2017, estava dando uma oficina no IATEC, e eu tive, acho que 6, 7 alunos que foi a empresa do Giovanni que colocou os alunos lá para fazer essa formação. Então, isso é muito importante também, né, que você coloque a galera para se formar, que você tem essa preocupação. Isso. Então, é muito bom isso, Giovanni. E aí, os recadinhos que eu ia dar para que tem uma rede que é o Unidos Venceremos aqui em Fortaleza, que ela ajuda os artistas e técnicos e técnicas que estão passando por um momento difícil agora, né, na pandemia. Então, quem puder ajudar, tem o Facebook. Depois eu ia pedir para o Fábio colocar no chat, Fábio, o Instagram e Facebook do Unidos Venceremos, que tem a conta também, que é uma conta da Vitória e de outra pessoa lá também, para quem quiser fazer doação, porque aí eles estão distribuindo cestas básicas ou pagando alguma conta, alguma coisa que precisa para algum artista que esteja, ou técnica que esteja precisando nesse momento. Então, se puder divulgar, compartilhar isso, e se puder ajudar, é muito importante, tá bom? E aí,
o que eu ia falar também, só para divulgar, que se eu puder, se vocês deixarem, que tem o meu canal no YouTube, que o Fábio falou aí também, mas eu estou fazendo uma série sobre a operação de luz, é Ciel Carvalho, então quem quiser olhar lá, o nome da série é Luz na Garagem, quem quiser assistir, curtir, compartilhar. E aí, por favor, se vocês puderem também se inscrever no canal, quem não está inscrito, no Passando a Luz, e também curtir nessa nossa fala de hoje, né? Essa nossa entrevista ao vivo aí com o Giovanni, depois de tantos perrengues. E aí é isso, Fábio, né, Fábio? Tem alguma coisa para dizer aí para o pessoal? Boa noite, né? É bom ter todos aqui, certo? Infelizmente tive esse problema hoje com a internet, né? Eu acho que era o aviso de chuva, né? Tá chovendo agora. A gente tá acostumado com água, né? Muito aqui, aí quando chove, a internet é a primeira a dizer, né? A avisar que tá com problema, né? Se inscreva no canal, né? Compartilhem, certo? Quanto mais gente tá visualizando, né? Quanto mais horas de visualização, isso é bom para os canais, né? Ajuda bastante, certo? Compartilha aí, certo? O vídeo, né? Compartilhe o canal. Nós vamos tentar deixar uma versão editada dessa entrevista aqui sem erros, né? Para ajudar quem vai estar visualizando após, certo? E é isso, né? Obrigado, Giovanni. Obrigado, Ciel, Walter. Obrigado. Fábio, deixa só eu dar um último recado antes de voltar também, só para dizer que na semana que vem a gente vai ter o Valdeci aqui, né? O compadre Valdeci, eu esqueci de dizer isso, é o nosso convidado de segunda-feira. Toda segunda-feira a gente vai estar recebendo um convidado aqui, e segunda-feira é o nosso compadre Valdeci, que eu acho que todo mundo ama o Valdeci, né? Uma pessoa que ele sempre brinca dizendo que é o pai de muita gente, e aí é o pai de muita gente da minha geração, enfim. O Valdeci vai estar aqui segunda-feira, se vocês puderem também divulgar para as pessoas. Bacana. Giovanni, a gente agradece mais uma vez, né? Imagina. Obrigado aí pela sua disponibilidade, suas histórias. Foi muito legal aí ouvir e vai ajudar bastante para a gente poder seguir nessa nossa empreitada. Isso. Eu espero ter contribuído, Walter, de alguma forma aí com vocês. Primeiro também quero parabenizar todos vocês, né? Você, Walter, o Ciel, o Fábio, todinho, que é isso. Eu acho até, particularmente, que esse é um lado bom da pandemia, que a gente se aproximou das pessoas que a gente gosta, ouviu falar, todinho, trocar informações. Então, hoje eu me senti muito honrado de ter recebido seu convite. Espero ter contribuído de alguma forma aí para ajudar, enfim. E também estou aqui aberto, se alguém precisar de alguma informação, alguma coisa que eu possa contribuir, eu estou aqui antes de mais nada para servir. E estou muito feliz aí de ter tido essa oportunidade de bater esse papo aí com todos vocês, até porque falar de luz é um prazer. Valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, galera.